ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Começa agora mais um programa no ritmo da lombada, literatura, melodia e afeto. Eu sou Natália Alves e hoje convido você para viajar pelas memórias encantadoras do escritor Bartolomeu Campos de Queiroz. No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava a cabeça batida na terra, o dedo espremido na dobradiça da porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido no galho da árvore. Seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao machucar, pedia-se: "Mãe, beije aqui." Todo acontecimento da cidade, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Coisas simples como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotado. Eu não sabia por que os soldados tinham tanta coisa a adoçar. Os anos lixaram a madeira do banco na porta da cozinha. Com a chuva, o sol sereno, a tábua ficou lisa, clara, curtida. Por muitas vezes eu me assentava nele, enquanto meu coração me perguntava um monte de porquês silenciosos. Sem resposta nenhuma, eu via, lá no fundo, moitas de bananeiras que já haviam dado cachos, e meu avô não as cortava para não desbastar a paisagem. Os olhos precisam de conforto, ele me dizia, quando indagado sobre essas bananeiras mudas e sem mais futuro. Esses trechos fazem parte das obras Vermelho Amargo e Por Parte de Pai, de Bartolomeu Campos de Queiroz, e contam memórias sobre sua mãe e seu avô, com um olhar sensível e encantador, o olhar inquieto e cheio de fantasias de uma criança. Bartolomeu Campos de Queiroz nasceu em 1944, em Papagaios, Minas Gerais, onde passou a infância. Depois caiu no mundo, se aperfeiçoando no trabalho minucioso com as palavras. Considerado por alguns críticos como autor de obras infanto-juvenis, Bartolomeu irrompe qualquer classificação editorial. Dizia que quando sentava para escrever, não imaginava um público específico, simplesmente dava o melhor de si para o outro. Para ele, a literatura acontece quando o leitor e escritor se encontram e juntos constroem uma terceira obra que jamais poderia ser editada. Considerava a memória como o bem mais precioso, onde é impossível separar o que é vivido do que é sonhado, numa verdadeira conversa entre realidade e fantasia. Além de escritor, Bartolomeu Campos de Queiroz foi militante da literatura, como um direito de todo cidadão. Com esse espírito, redigiu o Manifesto do Movimento por um Brasil Literário, em junho de 2009, que afirmava: liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam a infância. Tais substâncias são também pertinentes à construção literária. Daí a literatura ser próxima da criança. Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto literário é garantir a presença de tais elementos que inauguram a vida como essenciais para o seu crescimento. Nesse sentido, é indispensável a presença da literatura em todos os espaços por onde circula a infância. Todas as atividades que têm a literatura como objeto central serão promovidas para fazer do país uma sociedade leitora. No dia 16 de janeiro de 2012, Bartolomeu passou a habitar apenas a nossa memória, deixando sua existência física e um legado de mais de 40 livros, entre prosa, poesia, ensaios e antologias. E para embalar nossa viagem, vamos ouvir agora a música Ela Partiu, de Tim Maia. Ela partiu, e nunca mais voltou. Ela sumiu, e nunca mais voltou. Ela partiu, e nunca mais voltou.
pista insista. Hey, yeah, yeah, yeah. Nunca mais voltou, não voltou, não. Ela sumiu, e nunca mais voltou, não voltou, não. Ela sumiu, e nunca mais voltou, não voltou, não. Ela partiu, e nunca mais voltou, não voltou, não. Se eu soubesse onde ela foi, iria atrás, mas não sei mais nem direção. Várias noites que eu não durmo um segundo, estou cansado, magoado, exausto. Hey, yeah, yeah. E nunca mais voltou, não voltou, não. Ela partiu, e nunca mais voltou, não voltou, não. Ela sumiu, e nunca mais voltou, não voltou, não. Ela partiu, e nunca mais voltou, não voltou, não. Se souberem onde ela está, digam-me, eu vou lá buscá-la. Pelo menos telefone em seu nome, me dê uma dica, uma pista, insista. Hey, yeah, yeah. Nunca mais voltou. Você ouviu a música Ela Partiu, interpretada por Tim Maia. Na entrevista dessa semana, vamos conversar com um admirador da obra de Bartolomeu Campos de Queiroz, no campus da UFMG. Seu nome? Christian Coelho. Seu curso? Letras. Seu livro? Meu livro é o Por Parte de Pai, que é uma das principais obras do Bartolomeu Campos Queiroz. E é um livro interessantíssimo, um livro que vai falar principalmente sobre a relação dele com o avô, que é provavelmente a pessoa que mais influenciou ele como homem, como artista e como professor. O avô dele era uma figura interessantíssima, né? Em determinado momento da vida ele ganhou na loteria e a partir disso ele começou a ficar o tempo todo em casa, sem fazer mais nada, e ele ficava observando, né, as pessoas através da janela da casa dele. E a partir dessa observação ele escrevia nas paredes da casa tudo o que acontecia, as relações das pessoas, as conversas, os amores, e isso influenciou bastante o Bartolomeu, que foi esse primeiro contato que ele teve com a palavra. Inclusive tem uma coisa interessante, é que as coisas mais proibidas, né, que as crianças não poderiam ver, ele escrevia mais alto, né, nas paredes da casa, usava uma escada, e havia uma curiosidade enorme, né, do Bartolomeu em relação àqueles escritos, né. Isso tem muito a ver com a obra dele, né, essa questão dos mistérios, dos segredos, aquilo que deve ser buscado, né, pela infância e pela literatura, né, porque nessa obra ele vai trabalhar de uma forma muito intensa algumas das principais questões que aparecem na obra dele, né. Primeiro a questão da infância, né, e não uma infância idealizada, né, uma nostalgia de um momento que seria perfeito na vida, mas trazer a memória de um momento complexo como qualquer outro, né, que vai ter várias alegrias, né, que ele vai descrever, mas também momentos muito intensos, momentos de muita dor. A questão da memória também, que é bastante trabalhada na obra dele, né? Principalmente sobre a questão do tempo, né? Que é essa relação do homem com a passagem do tempo, com as perdas. Enfim, é um livro extraordinário, né? Sobre a vida e sobre as relações humanas. E que sentimentos a produção literária do Bartolomeu desperta em você? A obra do Bartô, ela é extraordinária, né? Ela desperta vários sentimentos, né? Essa obra, Por Parte de Pai, ela é uma obra principalmente de amor, né? Entre o neto e o avô, no geral, uma história de amor à vida, né? Um louvor à vida, às relações humanas, né? As diferenças. Então, toda a obra dele
dele vai aparecer nessa questão dos sentimentos e das relações humanas, como elas devem ser tratadas, né, para uma obra literária que tem algum valor. O Bartolomeu, além de escritor, ele era um militante da literatura, né? Ele escreveu um manifesto para um Brasil literário. Qual que é a importância que você vê nessa vertente assim, de Bartolomeu, de militante da literatura? O Bartolomeu ele foi um homem muito engajado, né, em várias questões relacionadas aos direitos humanos, relacionadas à infância, à escola e ao direito à leitura. E o texto do Movimento por um Brasil Literário é um texto muito importante, né, nessa luta pelo direito à literatura, né, pelo acesso à literatura a toda a sociedade. E o grande objetivo do movimento que ele vai colocar nesse texto é formar uma sociedade de leitores, né? Por isso ele vai trazer a importância da formação de leitores literários, porque uma das questões que ele vai colocar no manifesto, que vai aparecer na obra dele, são as questões que fundam tanto a infância como a literatura, que são a inventividade, a liberdade, né, a espontaneidade, né, a necessidade de se expressar, que vai aparecer de uma maneira mais intensa na infância e que é a grande característica da literatura, né? Então a obra dele e o Manifesto por um Brasil Literário é um louvor à fantasia, né, à imaginação, à expressividade que é inerente a todos os seres humanos. Tudo aquilo que os homens criam, que os homens desenvolvem, ela primeiro ocorre na fantasia, né, na imaginação. Tanto que ele vai dizer que a metáfora ela é uma arma política, né, porque através da metáfora as pessoas podem ser atingidas, né, a partir disso e transformar a realidade de alguma forma, né. Você nos indicaria outras obras do autor? Então, a obra do Bartolomeu é uma obra, né, muito vasta. Ele escreveu mais de 50 livros. Poderia falar um pouco do Onde tem bruxa tem fada, De Não em Não, o Escritura, né, Sem Palmeira ou Sabiá, né, e várias outras obras que ele escreveu que tem uma relevância enorme para os leitores como um todo e para a literatura brasileira, né. Então, para acabar, a sua música. Então eu gostaria de pedir que é uma música chamada Suíte dos Pescadores, do Dorival Caymmi. Muito obrigado. De nada, prazer falar com vocês. O Sistema de Bibliotecas da UFMG disponibiliza as obras de Bartolomeu Campos de Queiroz. Acesse o catálogo online na página inicial do site da BU, bu.fmg.br, e continue você mesmo essa viagem. Encerramos essa edição do programa com a música Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi, pedida por Christian Coelho. Obrigado pela companhia. Espero você na semana que vem para mais um No Ritmo da Lombada, Literatura, Melodia e Afeto. Eu sou Natália Alves e produzi esse programa com a coordenação da jornalista Carla Pedrosa. Se Deus quiser, quando eu voltar no mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, pescador, não esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alegria. Adeus, adeus,
Tempo da Lombada. Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.